Eu já tinha um argumento escolhido para o próximo vídeo do canal quando resolvi assistir um filme do qual todos estavam falando bem. 13 Vidas, no Amazon Prime Video. Adorei o longa, e fiquei surpreso ao notar que algumas pessoas na internet o estavam criticando por falta de construção de personagem, sendo que esse é seu maior mérito, pois a grande protagonista é a operação de resgate. Embora discorde, entendo que estamos acostumados a ter um personagem humano ou com características humanas no centro do palco, onde a situação que ele tem que superar serve de plataforma e impulsionador de sua mudança. A inversão da ordem causa estranheza, mas é o que faz esse longa funcionar. No entanto, devo confessar que há uma razão a mais para encará-lo dessa forma. Sou bombeiro militar, o que me coloca um pouco mais próximo da matéria de que a obra trata. Assim, me ocorreu que poderia usar a bagagem do meu trabalho na segurança pública como maneira de demonstrar o que o longa conseguiu alcançar ao substituir o desenvolvimento do personagem pelo da situação, e como isso imerge o espectador nas complexidades de uma grande missão de salvamento. Além disso, vou aproveitá-lo para ilustrar as dificuldades e complexidades enfrentadas na carreira de quem salva vidas e apresentar uma parte de nossa doutrina e procedimentos. Assim, que o cinéfilo vá para a cadeira do copiloto para que o bombeiro Dominique assuma o comando. No dia 23 de junho de 2018, uma equipe tailandesa de futebol mirim havia terminado mais um treino. Naquele dia mais tarde, haveria uma festa na casa de um deles e todos iriam com as famílias. Antes, porém, o técnico queria levá-los para uma expedição em uma caverna que ficava na base de uma montanha. Um deles não podia ir, justamente por morar na casa em que se daria a celebração e ter que ajudar a prepará-la. O restante seguiu para lá. O dia estava bonito, mas não tardou a acontecer uma forte chuva. À noite, os pais de todos esperavam o time na festa, mas eles não chegaram. O garoto que não havia ido contou sobre a caverna. As famílias foram até lá e perceberam que estava inundada. Obviamente, as autoridades foram acionadas. Na formação bombeiro, se ensina que a primeira ação a ser executada ao chegar numa ocorrência é a avaliação da cena, que consiste em saber o que está acontecendo, quais os riscos e o que precisa ser feito. Não há um momento específico dedicado a esse propósito no longa. Em vez disso, a narrativa nos situa por diálogos, letreiros ou por ilustrações sobrepostas à imagem. Artifícios que nos informam a problemática da situação à medida que os eventos se desenrolam. Em resumo, a situação é a seguinte: a forte chuva inundou a caverna onde o grupo estava, a qual se ramifica num intrincado sistema de câmaras ao longo de quilômetros. Algumas estão totalmente submersas, mas é possível que eles tenham se refugiado em uma com um bolsão de ar. Não há qualquer forma de saber onde estejam. A água continua entrando e a meteorologia não prevê qualquer trégua para a tempestade. Com a situação mapeada, é preciso definir um plano de ação, que consiste em decidir o que será feito. Geralmente, os bombeiros atuam com base em manuais técnicos que contêm os procedimentos a serem adotados nos diversos tipos de ocorrências com que nos deparamos. É claro que nem todas podem ser antecipadas, mas dentro do possível, adaptamos os princípios das doutrinas à situação em questão, com o nosso conhecimento e a análise da situação. Não é impossível, porém, que nos deparemos com uma para a qual não existe nenhuma referência, como a que o filme apresenta. No caso do time desaparecido,
O objetivo era encontrar os garotos e o técnico, os quais estavam perdidos em algum lugar da profunda caverna. Isso demanda busca. No entanto, boa parte das câmaras e passagens estavam inundadas. Logo, eram necessários mergulhadores. Mas o nível da água era tão alto que gerava uma correnteza forte. Assim, era preciso escoá-la. Para isso, precisavam de bombas de sucção. Mas a água descia em grande volume pelos sumidouros na montanha acima. Dessa forma, além do escoamento, era indispensável desviar o máximo possível de todo aquele líquido para que ele não continuasse infiltrando. Como devem ter percebido, para realizar a tarefa central, a busca, era imprescindível que outras fossem executadas em paralelo, o que é muito comum em ocorrências reais. Para gerir a execução de todas essas tarefas, a operação deve adotar algum modelo de gestão. Na segurança pública, utilizamos o Sistema de Comando de Incidentes. Ele é uma forma de organização sistematizada de atribuições, de modo que se possa controlar todas as atividades e pessoas envolvidas num determinado evento. Não há um momento no filme onde se instituiu alguma forma de organização em particular, mas vemos o governador ser feito gestor e tratar com os grupos envolvidos. Boa gestão é essencial numa operação desse porte, pois ela contém uma série de recursos materiais e humanos de diversas origens, desde instituições públicas e privadas a voluntários. Além de poder trazer demandas inesperadas às quais os gestores devem responder concebendo soluções com o que é disponível ou levantando os meios necessários. Os mergulhadores da Marinha, apesar de bem preparados, não tinham experiência em cavernas. Assim, o governador pede o apoio de mergulhadores especializados de fora do país, aqui vividos por Colin Farrell e Viggo Mortensen. Experientes nessa forma de busca, os dois encontraram o grupo. Para a surpresa geral, todos estavam vivos, mesmo 10 dias depois. Uma luz de esperança se acende, mas também projeta uma sombra de agouro. Agora que foram achados, é preciso decidir como tirá-los de lá. Poderia-se cogitar levar mantimentos e deixá-los lá até a água baixar. Mas a meteorologia não é animadora, e a taxa de oxigênio na câmara está diminuindo aos poucos. Se demorarem, sufocarão. Visto que a maior parte do caminho é submerso, só será possível caso mergulhem equipados, sendo que o deslocamento leva horas, mas eles não têm qualquer preparo para tanto e quase todos são crianças. Ainda que sejam puxados, vão entrar em pânico, tirar a máscara e acabar se afogando. Como dito, não existe um guia para toda situação que se apresente. Esse é um claro e delicado exemplo. O processo histórico demonstra que o conhecimento e procedimento da área nasce das catástrofes. O sistema de comando de incidentes, por exemplo, vem da necessidade de coordenar o combate aos grandes incêndios florestais nos Estados Unidos. No Brasil, a formação de combate a incêndio em prédios surgiu em resposta àqueles ocorridos nos edifícios Andraus e Joelma. É um tanto lógico. A solução vem após a identificação da questão. Todavia, persiste a necessidade de resolução de um problema novo no momento em que ele se apresenta, havendo ou não referência anterior para lidar com ele, especialmente quando vidas dependem disso e não admitem erros. Sem solução e tempo, uma proposta desesperada se esboça. Cada um seria dopado por um anestesista, também mergulhador de caverna, e assim ficaria inconsciente. Depois seria vestido com a máscara e cilindro de ar e com as mãos e pés amarrados, conduzido para fora, algo que nunca foi feito e apresenta muitos riscos. O anestésico em dose alta poderia causar uma parada respiratória. Para não acordar durante o trajeto, todo resgatado teria que receber injeções adicionais durante o caminho. Mas apenas um dos mergulhadores era médico. Os outros teriam que aprender a injetar. Era um procedimento inédito que invocava uma outra questão essencial. Caso falhasse, quem seria o culpado? Pouco se fala do peso da responsabilidade que uma autoridade carrega ao assumir o comando de uma operação desse porte. Em teoria, tudo que é feito nela é por sua ordem ou aval, e seja lá o que decorra disso, seu mérito ou culpa.
O gestor não deve ter apenas o discernimento decisório, mas também a força moral de tomar uma decisão difícil quando as circunstâncias o exigem, tomando para si o ônus dela. Tal qual o governador fez muito bravamente. Então, depois de uma equipe de voluntários desviar a água que infiltrava por cima da montanha na forte chuva, enquanto outra bombeava a que estava contida na caverna, a qual, mesmo assim, ficava cada vez mais inundada, mergulhadores vindos de outro país sedaram o grupo para conduzi-lo para fora, numa ação inédita e desesperada com inúmeras chances de dar errado. Mas que não deu. Assim, esse grande filme do diretor Ron Howard acerta ao fazer da operação em si o protagonista. E abdicar dos artifícios convencionais para criar tensão e manipular o público em favor de um retrato direto, que flerta com o documental, das problemáticas inerentes a uma grande operação como essa e suas esmagadoras dificuldades. Com isso, imergiu os espectadores na imensa complexidade daquele esforço de resgate, manifestando a capacidade que o cinema tem de nos fazer olhar para realidades às quais somos alheios. Graças a essa escolha, eu, cinéfilo e bombeiro, pude trazer um pouco da minha modesta experiência profissional para expor a imensa complexidade, dificuldade e responsabilidade de uma operação como essa. Além de externar o orgulho de fazer parte de um ofício que se dedica à proteção da vida humana, inquestionavelmente, o mais elevado e precioso bem que existe. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final, pessoal. Eu peço 1000 perdões pela demora, mas como esse era um trabalho extremamente pessoal, levou muito mais tempo do que eu esperava planejá-lo e executá-lo. Vou me empenhar para que os outros não demorem tanto. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam e compartilhem. Vocês já assistiram 13 Vidas? Concordam comigo que a decisão de fazer a situação a protagonista em detrimento de algum personagem humano foi uma escolha brilhante? Se não, escrevam nos comentários. E se sim, escrevam também, por favor. Foi uma honra poder bater esse papo com vocês e a gente se vê de novo. Até a próxima, com mais cinema.